Antes de mais, começo por cumprimentar quero agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, na pessoa do seu presidente, o Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça. Cumprimento e agradeço também à urbanista Narcisa Cordeiro pela oportunidade de estar aqui hoje. Cumprimento o Dr. Paulo Rolim, moderador desta mesa, e todos os componentes deste painel, assim como toda a assistência. Eu vou falar um pouco da perspectiva histórica do caminho, das peregrinações e das viagens na Europa e em Portugal nos séculos XVII e XVIII. E para pegar um pouco naquilo que foi dito aqui pela Narcisa, pela urbanista Narcisa e pela doutora Carolina, as peregrinações fazem parte da vida humana desde sempre. Portanto, não são um fenómeno do catolicismo, pelo contrário, na sua gênese, o catolicismo procurou afastar-se das peregrinações. As peregrinações estavam presentes desde a Antiguidade, na Babilónia, os egípcios, a Grécia Antiga. Portanto, todos estes povos se deslocavam a locais, a templos, onde consideravam estar mais próximos de forças superiores, de forças que os podiam auxiliar nos seus cotidianos. Também aqui no continente americano, as civilizações como incas, astecas ou mesmo os maias se deslocavam muito antes, por questões religiosas, muito antes de ter contacto com os europeus. Portanto, há uma necessidade efetiva de diversos povos, também no Oriente, os hindus, têm esse costume de se deslocar ao Rio Ganges. Portanto, há uma necessidade humana de percorrer caminhos, de se deslocar e de procurar um maior contacto com o divino, um desenvolvimento espiritual. E, neste sentido, há autores que defendem que existem latitudes que favorecem estes fenómenos, principalmente as regiões de clima temperado ou clima temperado, ou seja, climas que não são muito extremos, favorecem a deslocação e o fenómeno das peregrinações, por motivos óbvios. Muito calor ou muito frio podem impedir as pessoas de circular ou desmotivam a circulação. Há locais que conseguiram manter-se como locais de peregrinação ao longo de diversas épocas, séculos, e que abarcam várias culturas. Um exemplo disso é Jerusalém. Jerusalém foi local de peregrinação para os judeus, passou depois a ser um templo romano, tornou-se lugar de peregrinação para os cristãos e também, mais tarde, para os muçulmanos. Portanto, há espaços que se tornaram especiais a nível espiritual para diversas culturas e que perduram ao longo de todos os séculos. Há autores também que falam da peregrinação como um ritual de passagem. Especialmente no passado, quando as dificuldades eram muitas, a peregrinação assemelhava-se, de certa forma, a um ritual de passagem, embora não marcasse uma diferença no estatuto civil do indivíduo, marcava uma diferença no seu estado espiritual. Nos rituais de passagem, por exemplo, num casamento, ou na passagem da adolescência, do estado de criança ou de adolescente para a vida adulta, não há uma volta atrás. Portanto, o indivíduo torna-se para sempre diferente daquele que era o seu estado anterior. No caso das peregrinações, não existe esse corte com o estado social, mas existe sim uma diferença do estado espiritual, uma vez que
O caminho pode corresponder a um limbo e o regresso do peregrino corresponde a um momento em que ele se tornou uma pessoa diferente. Porque foi muito tempo fora de casa, foram muitas experiências, muitas aquisições culturais, portanto é sem dúvida um ser diferente, um ser cultural, um ser que tem outros conhecimentos que os seus pares não possuem dentro da comunidade. Mas, como eu disse, os católicos procuraram efetivamente afastar-se desta ideia das peregrinações porque consideravam que o Deus cristão era omnipresente. Portanto, estava em toda a parte e não havia necessidade de deslocação para se aproximarem dele. Então tentavam demarcar-se deste costume, que era um costume comum a outras culturas e que não pretendiam que fosse um costume cristão. Mas rapidamente a curiosidade que está inerente ao ser humano levou a que os cristãos buscassem conhecer os locais onde Jesus havia passado, principalmente em Jerusalém. Portanto, percorrer os sítios sobre os quais a Bíblia falava. E, neste sentido, as peregrinações cristãs tornaram-se comuns e foram incrementadas posteriormente com o encontro com as relíquias dos santos, numa tentativa das pessoas tocarem, verem, estarem mais próximas de corpos sagrados que consideravam ter capacidades salvíficas. Mas o que é que podia levar estes indivíduos a peregrinar? Que tipos de peregrinações é que existiam no período moderno, principalmente no período moderno? Ora, as pessoas podiam ir em busca de auxílio, podiam recorrer a um santuário em busca de auxílio para atenuar algum sofrimento, alguma dor. Podiam também ir simplesmente agradecer pelas graças obtidas. Podiam cumprir uma promessa, portanto, as peregrinações para o voto. E estas peregrinações tinham um elevado valor vinculativo, porque era estabelecido um contrato entre o santo e o crente. O santo prometia o crente prometia que ao santo, que se este o ajudasse, faria o pagamento da promessa, ou seja, iria ao seu santuário. E acreditava-se neste período que os santos tinham um elevado poder vingativo. E era importante realmente cumprir o estabelecido. Portanto, após o santo cumprir a sua parte, cabia ao crente, ao devoto, levar a cabo o pagamento da sua promessa. E podia, no entanto, ser substituída por outro género em situações específicas. Se a pessoa já estivesse doente e não conseguisse caminhar, se morresse, podia pagar a outra pessoa para caminhar por si, ou podia ser trocada por um valor em dinheiro que correspondesse equivalente ao gasto que seria feito durante a peregrinação. Podiam peregrinar também para expiar pecados, e neste caso podiam ser penitenciais, ou seja, podiam ser penitências dadas por um confessor para expiar determinado género de erros, ou então podiam ser mesmo penas civis, e foram muito praticadas, especialmente na região da Flandres. Tribunais civis aplicavam penas de peregrinação a criminosos, tendo como objetivo afastá-los dos territórios. Era uma forma de exílio, uma forma de desterro destes indivíduos. Portanto, eram enviados em peregrinação, os caminhos eram muito difíceis, portanto, provavelmente nem sempre conseguiam regressar a casa, que de certa forma podia ser o objetivo. Havia também as peregrinações pagas, ou seja, pessoas, rainhas,
nobres que não queriam correr os riscos do caminho e pagavam a outros para peregrinarem por elas. E o mesmo acontecia com pessoas de estatutos inferiores, mas que possuíam dinheiro para este género de negócio. Existia esta realidade leva a que se fale mesmo em peregrinos profissionais ou profissionais dos caminhos, pessoas que recorrentemente que tinham por trabalho e recorrentemente peregrinavam pagas por outros. E existiam depois peregrinações ocasionais, isto é, indivíduos que tinham de se deslocar por variadas razões e que acabavam por passar próximo de santuários e visitá-los, sem que esse fosse o motivo pelo qual tinham saído de casa. Mas as peregrinações eram muito difíceis, se o são hoje, neste período eram muito mais. Porque, primeiramente, os indivíduos deparavam-se com diferenças linguísticas e eram muito poucos os guias existentes ou os dicionários para a utilização do peregrino, especialmente porque falámos de indivíduos de baixa condição, com poucos recursos e muitos deles analfabetos, que não sabiam ler. Portanto, as diferenças linguísticas podiam ser um problema que eram ultrapassados, de certa forma, graças à existência das línguas romances, que permitiam que os povos europeus se entendessem com maior facilidade e também muitos dos conselhos, das informações que os peregrinos precisavam, iam obtendo através de conversas com outros peregrinos ao longo do caminho. A morfologia das estradas era outro problema, porque as pessoas iam a pé, essencialmente. Os cavalos eram muito caros, a besta, o burro, era outra das opções, embora mais lenta, mas nem todos tinham capacidade, ainda assim, para pagar esse meio de transporte. E, portanto, era maioritariamente a pé que se caminhava. As estradas não eram boas, eram na sua maioria feitas em terra, esburacadas, autênticos lamaçais em épocas de chuvas ou locais de muito pó quando estavam secas. E tudo isso dificultava a progressão destes indivíduos que andavam em média 30 a 50 km por hora. O peregrino, tal como o turista, era alvo de burlas, muito facilmente enganado, especialmente no câmbio de moeda, nos preços cobrados, o desconhecimento das regras, das leis, dos costumes, ou dos valores dos produtos nas regiões por onde passavam, levava a que fosse explorado com frequência nas estalagens, nas tabernas, pelos cambistas, pelos vendedores de produtos ou mesmo no aluguel de bestas para caminhar. Também a travessia de zonas isoladas era muito problemática, porque o peregrino podia ser apanhado pela noite na floresta e ficava sem alimentação, corria o risco de ser atacado por animais selvagens, podia ser apanhado por nevoões, e, portanto, morrer de frio. E para esse efeito foram surgindo ao longo dos caminhos e em diferentes etapas vários estabelecimentos que davam albergue e igrejas que mantinham os sinos a tocar para que o peregrino fosse guiado pelos sons, ou então fogueiras durante o dia para que o peregrino visse o fumo e pudesse dirigir-se para aquele local para não ser surpreendido pela noite na floresta. Também a falta de calçado podia ser um problema, porque os largos dias de caminhada provocavam feridas nos pés e isso dificultava muito a viagem. Além disso, o cansaço, a fome, as doenças, os assaltos, mesmo a morte
e os assassinatos, a morte natural e os assassinatos eram muito frequentes ao longo do caminho. E todas estas dificuldades levaram a que estas dificuldades, aliadas a um crescimento do número de pobres e da vagabundagem no período moderno, em finais da Idade Média e inícios do período moderno, levou a que os Estados e a própria Igreja se preocupassem com a realidade das peregrinações. E neste sentido foram criadas várias leis que impediam os peregrinos ou que limitavam a liberdade dos peregrinos. Desde a proibição do uso do hábito de peregrino, a obrigação de seguir um caminho direito, desde a sua origem até ao santuário para onde procuravam ir, tudo isso limitou um pouco a sua liberdade, procurando afastar os pobres e vagabundos, ou seja, os falsos peregrinos que utilizavam esse pretexto para viverem para viverem de esmolas, para viverem de forma ociosa, sem terem necessidade de trabalhar. E essa preocupação levou então a uma restrição das peregrinações e fez aumentar um fenómeno no período moderno, que é o das romarias, ou seja, deslocações a santuários ou ermidas mais próximas dos locais onde os crentes habitavam. Portanto, em vez de fazerem as grandes deslocações de irem a Santiago de Compostela, a Roma ou a Jerusalém, as pessoas passaram a privilegiar os locais que estavam à distância de um dia de caminhada, uma noite, ou seja, nas redondezas. E então surgem as grandes romarias, que têm algumas diferenças com as peregrinações, porque as romarias normalmente aconteciam numa época específica do ano, quando decorria a festa do santo, e eram realizadas em bando pelas comunidades. Se só se realizavam naquele momento, todas as pessoas convergiam para aquele espaço. As peregrinações, por outro lado, não tinham data marcada e não tinham um momento específico para decorrer, e as pessoas, ao longo de todo o ano, podiam deslocar-se, principalmente sozinhas ou em pequenos grupos, não em grandes grupos como as comunidades. Além disso, as peregrinações eram mais... não tinham o mesmo caráter de diversão que têm as romarias. As romarias ficam marcadas por jogos, por danças, por cantares, por vigílias noturnas, e como as comunidades estavam em conjunto, as pessoas conheciam-se, havia muita gente próxima, eram motivos festivos, onde por vezes se chegavam a esquecer as questões, a devoção. As pessoas passavam a noite em bailes, ainda hoje, passavam a noite em bailes e não tanto a dar atenção ao divino. As peregrinações tinham, por seu lado, um caráter mais religioso, mais profundo e mais individualista. Portanto, ao longo de todo o período moderno e principalmente no período contemporâneo, foram as romarias que se assumiram como para onde convergiam os grandes fluxos peregrinatórios. Mas nos anos 80 e 90 do século XX, os caminhos de Santiago voltaram a tornar-se populares, porque houve uma tentativa de revitalizar aqueles espaços. Foram feitos diversos estudos históricos sobre esses percursos e, neste momento, os caminhos de Santiago voltam a estar. Existem diversos caminhos de Santiago já estabelecidos, sendo um dos principais o caminho francês, embora o caminho central português também seja muito popular. Além disso, em Portugal existem vários outros, até porque nós não podemos falar unicamente de um caminho, porque as pessoas circulavam por onde era mais fácil, por onde era mais próximo para chegarem aos locais e por onde tinham melhores infraestruturas de apoio.
e, portanto, existem diversas rotas seguidas por peregrinos. E, neste momento, não são apenas católicos que percorrem esses caminhos, mas também muitas pessoas que nem sequer têm religião e que buscam nestes percursos uma ligação espiritual, um momento de reflexão, uma conexão com a natureza e, portanto, muito próximos deste projeto, do conceito que a Narcisa procura no seu projeto. E muito obrigada. Muito obrigado, investigadora Liliana Neves. Posso falar? Pode falar. É porque eu acho que eu já falei tanto que... Não, mas seu trabalho está muito voltado para a Santa Casa de Misericórdia, o seu doutorado. Esse acolhimento, né? Se me derem 5 minutos, eu posso... Sim, por favor. Sim, fala em Portugal, tem aqui Santas Casas de Misericórdia e a primeira Santa Casa de Misericórdia surgiu em Portugal em 1498 por iniciativa da Rainha Dona Leonor. Estas instituições rapidamente se espalharam por todo o território nacional e também pelas colónias, pelas várias colónias. E foram de enorme sucesso e importância em Portugal, mantendo-se ainda hoje a maioria delas ativas, tal como aqui. São grandes instituições que neste período, no período moderno, tiveram uma importância fundamental na vida das comunidades. E através dos seus arquivos nós conseguimos trabalhar as elites, mas também as camadas mais baixas da população através da sua assistência. Portanto, nos quadros das Misericórdias encontramos as elites a governar e entre os assistidos a população mais pobre. No nosso trabalho de doutoramento estamos a trabalhar 23 misericórdias espalhadas por toda a região norte, acima da linha do Douro. E o que nós procuramos saber é a forma como é que estas instituições auxiliaram os peregrinos e viajantes na época. E as misericórdias portuguesas levavam a cabo as 14 obras de misericórdia, as 7 corporais e 7 espirituais. Sendo que, na época moderna, a 6ª corporal era dar pousada aos peregrinos. A ordem das obras de misericórdia não foi sempre a mesma ao longo dos séculos. Ela tem mudado consoante aquilo que é considerado o mais importante nos diferentes períodos. Mas então, o que implicava para as misericórdias dar pousada aos peregrinos? Era simplesmente deixá-los a dormir nos seus espaços? Não. As misericórdias podiam ter espaços para os peregrinos pernoitarem, mas nem todas o tinham. Qual era a principal atuação? Era a doação de uma esmola. Uma esmola de pequeno valor, mas que permitia ao peregrino adquirir alimentação para aquela jornada. E, dada a enorme rede de misericórdias existente em Portugal, elas trabalhavam, podemos dizer que os peregrinos as fizeram trabalhar em rede, em sequência. O peregrino recebia uma carta de guia na misericórdia mais próxima do local onde habitava. Nessa carta de guia, a misericórdia dizia que ele necessitava de se deslocar para determinado local e pedia a todas as suas congêneres que lhe dessem uma esmola ou que o ajudassem naquilo que lhes fosse possível ao longo da passagem. E, portanto, da misericórdia de origem, ele apresentava o documento na seguinte e na outra, em todas aquelas que estivessem ao longo do seu caminho. E o que é que ele recebia nelas? Uma esmola para comprar comida, podia pernoitar se tivesse em casa dos passageiros ou um hospital onde pudessem ter uma cama disponível. Quando adoecia, era tratado nas suas enfermarias. Se morresse, as misericórdias garantiam o seu enterramento. Isto é importante porque as misericórdias
davam um enterramento com um funeral com dignidade, oferecendo a cova, a mortalha e missas, a missa do funeral e alguma missa pela sua alma. Isto era muito importante porque no período moderno, neste período, as penas do purgatório amedrontavam a população. Portanto, os castigos vividos após a morte eram uma grande preocupação e estes sufrágios atenuavam esses sofrimentos. E estes indivíduos, morrendo, não tinham como dar parte às famílias. Portanto, as suas famílias muitas vezes acabavam por não saber se eles estavam vivos ou mortos e era importante esta ação das misericórdias no auxílio às suas almas. Além disso, quando os peregrinos eram presos, podia acontecer pequenos roubos, pequenos conflitos, ficavam numa situação de grande vulnerabilidade. E neste sentido, as misericórdias podiam integrá-los no seu rol, auxiliá-los, dar-lhes alimentação e mesmo pagar a pessoas para irem às suas terras de origem buscar documentos que fossem necessários para a sua soltura, para o seu processo. Então era muito importante porque sem o auxílio das misericórdias dificilmente estes indivíduos conseguiriam dinheiro para pagar os seus processos e a sua soltura. Além disso, algumas misericórdias possibilitavam a alimentação, forneciam alimentos, podiam fornecer também palha para dormir, azeite para terem luz durante a noite e lenha para se aquecerem. Havia também uma enorme preocupação no asseio da casa dos peregrinos, em manter o espaço limpo, por questões de higiene, porque os peregrinos como circulavam de local para local, eram facilmente portadores de doenças e, além disso, como circulavam por muitos espaços diferentes e frequentavam muitas misericórdias, era importante que levassem uma boa imagem da instituição. A sua roupa na entrada podia ser lavada e desinfetada. Desinfetada muitas vezes era lavada ou então passada sobre o lume, sobre o fogo, para tentar matar os parasitas. E, em alguns casos, podiam mesmo receber roupa nova. E uma das obras de misericórdia das Santas Casas era vestir os nus. Portanto, também os peregrinos usufruíam desta obra, que era receber roupa quando estavam muito esfarrapados ou então uns sapatos. A nível espiritual, tinham também um importante papel, porque normalmente os hospitais, que eram os locais onde os peregrinos, os locais aos quais os peregrinos recorriam para receber todo este auxílio, estavam providos com altares ou mesmo com igrejas, onde existiam missas às quais os peregrinos podiam assistir. E era aconselhável que o peregrino, antes de iniciar a sua jornada, assistisse às celebrações litúrgicas e comungasse para depois partir em paz para a sua jornada. Então, as misericórdias também celebravam missas nas cadeias e havia ainda cuidados quando estes indivíduos estavam enfermos em garantir que eles morriam em paz. Quando estavam enfermos nos hospitais das misericórdias, o capelão procurava confessá-los, dar a extrema-unção, comungá-los, ou seja, ler o livro da arte para morrer e estar de mãos dadas com estes indivíduos naquela que consideravam ser a hora em que a alma corria maior perigo, porque era um momento de muita agonia, onde o indivíduo, ao saber que estava às portas da morte, podia entrar em pânico, era um momento de grande agonia e eles não tinham uma família. Portanto, na época moderna, a morte devia ser assistida, devia ser pública, o moribundo devia estar rodeado dos familiares e dos amigos. Neste caso, como estavam sozinhos, era fundamental este apoio prestado
pelas misericórdias. E assim, muito rapidamente, eu falei das 14 obras de misericórdia prestadas levadas a cabo pelas misericórdias no contexto do seu auxílio aos peregrinos. Tanto as sedes espirituais, através das missas, dos sermões, que passavam por ensinar os simples, dar bom conselho, castigar com caridade os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, rezar pelos vivos e pelos mortos, como as corporais, que era visitar e soltar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus, dar de comer e de beber aos famintos, dar pousada aos peregrinos ou enterrar os finados. E neste sentido, o que se percebe é que as Santas Casas foram fundamentais para os caminhos, para facilitar a circulação dos peregrinos e viajantes no período moderno em Portugal. Muito obrigada. E a libertação dessas... Qual o recurso que como é que era o processo? As Santas Casas eram governadas pelas élites e o dinheiro com que elas trabalhavam, portanto, a sua fortuna, vinha de doações régias ou doações feitas por pessoas muito ricas. Principalmente, as Santas Casas tiveram um crescimento enorme com a imigração para o Brasil, com a imigração de muitos portugueses para o Brasil. Porque foram indivíduos, alguns deles, que ficaram muito ricos cá e deixaram, muitos deles, toda a sua fortuna quando morreram a estas instituições. Portanto, nos séculos XVIII, no século XVII e principalmente no XVIII, chegaram muitas fortunas a estas misericórdias, oriundas de indivíduos que tinham enriquecido no Brasil e que eram as suas principais fontes de rendimento. Bem, então há um contraste aí também, porque a gente vê o sofrimento desses peregrinos, né? Que é um contraste com a nossa proposta, que esses peregrinos tinham muito sofrimento, bolhas nos pés e todo esse sofrimento que esse projeto nosso não tem essa afinidade com esse processo de sofrimento. Mas o princípio é um pouco diferente do balanço aqui do nosso brasileiro, que é acostumado mais com uma coisa mais suave. Só isso.